Oi pessoal, Délio da Grife Home Theater. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre telas de projeção, tá? E tipos de tela. Vamos falar de tela retrátil, tela elétrica com controle sem fio, tela com tripé, tela mapa, tela com estrutura de alumínio, tá? E vamos falar também de padrões 4x3 e 16x9. Que é uma proporção, pessoal, que cria esse padrão, tá? Só aproveitando que eu falei aqui da questão da proporção, 16x9 quer dizer que você tem 16 partes iguais por 9 partes iguais. Então quer dizer, o primeiro número era a largura e o segundo número é a altura, tá? Eu vou colocar algumas imagens aí para vocês também, para poder visualizar isso que eu estou falando para vocês, tá? Aqui, ó, eu fiz dois modelos de padrão de proporção para vocês, que eu fiz o 4x3 e o 16x9, tá? Para vocês terem uma ideia do que é essa proporção 4x3 e 16x9. E a tela retrátil? O sinal digital está usando o 16x9, né? E o padrão antigo, que é o padrão analógico, ele usava esse padrão aqui, que é o 4x3. Usava não, porque tem muito projetor hoje no mercado, gente, que é nesse padrão 4x3, tá? Nessa proporção aqui, ó. Então temos que tomar muito cuidado. Eu fiz duas plaquinhas aqui, bem simples, tá? Mas com a intenção de visualizar para vocês aqui, né? Representar aqui a questão do tamanho da tela. Dá uma olhadinha nisso aqui, pessoal. Esse aqui é um padrão 4x3 e o de trás é o 16x9. Eu vou virar aqui com as imagens para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Essa aqui é a proporção que a gente tem que tomar cuidado, ó. Essa aqui é 16x9 e essa aqui é 4x3, tá? Aqui, ó, 4x3 e 16x9. É importante falar para vocês que essas plaquinhas não foram cortadas de forma aleatória, tá, gente? Essas plaquinhas, elas foram cortadas no padrão da escala de 1:20, tá? Então ela está em escala de uma tela de 100 polegadas. Então temos uma tela aqui 4x3 de 100 polegadas e temos aqui uma tela 16x9 de 100 polegadas também. Agora a questão da proporção. Por que é importante a gente tomar cuidado com o padrão? Por exemplo, você compra um projetor. Se você compra um projetor analógico, o padrão dele é esse aqui, ó, que é o 4x3. Que é esse padrão mais quadrado aqui. Se você compra um projetor digital, o padrão dele é esse aqui, ó, que é o 16x9, que ele é mais retangular e mais achatado em cima, né? Então se eu pego essas duas telas, lembrando que essas duas plaquinhas aqui representam uma tela realmente de 100 polegadas, tá, gente? Está na escala de 1:20. Então se eu pego aqui, ó, e comparo uma tela de 100 polegadas 16x9 com uma 4x3, percebemos que na parte de cima, aqui, ó, ela é cortada, né? Ó, comparando uma tela 16x9 com uma 4x3, e na lateral ela é mais larga. Então, se você pega um filme que é 16x9 e tenta colocar no padrão analógico, que é o quadrado, 4x3, o que acontece? Você vai pegar um retângulo para colocar dentro de um quadrado. Na hora que você faz essa adaptação, e todo projetor e TV faz isso, tá? Para você poder usar, você não quer dizer que só porque você tem um analógico, você não pode usar o padrão digital, né? Você pode usar, mas existe uma distorção. Porque você pega um retângulo e tenta colocar dentro de um quadrado. Na hora que você faz isso, o que acontece? As pessoas esticam, né? E quando você pega aqui no 16x9, você pega um padrão 4x3 e tenta colocar dentro de um padrão 16x9, o que acontece? As pessoas ficam baixinho e gordinha. Por isso que é importante você pegar um projetor digital que é 16x9 nativo ou real, né? E colocar um filme digital no padrão 16x9. Para que tudo ali fica certinho, sem distorção nenhuma. Esse é o X da questão hoje aí no mercado, gente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado aí, tá? Então lembrando, projetor digital padrão 16x9 ou televisão, né, Smart TV aí, ó. As televisões são todas no padrão 16x9. E o padrão analógico é o padrão antigo 4x3. Lembro que ainda tem muito projetor no mercado ainda que esse padrão, tá? Toda vez que você olhar um projetor aí que está mostrando resolução real dele de 800x600, 1024x768, é esse padrão aqui, gente, é o 4x3, né? E lembro para vocês que filmes hoje, Blu-ray, DVD, iTunes, Netflix, é tudo 16x9, que é esse padrão aqui, ó, tá? Que é o padrão retangular.
Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo um projeto de sala de home theater, por exemplo, de manter as coisas tudo digitais, para que você não tenha um mega sistema com distorção de imagem por causa da questão do padrão, né? Seja ele 16:9 ou 4:3, né? O que tem acontecido muito hoje é na questão do upgrade, né? Que o pessoal tem um padrão 4:3, né? E tenta passar por 16:9. Só que quando você compra um projetor 4:3, que é o modelo analógico, né? Que é o modelo da tela mais quadrada, você compra a tela nesse padrão. Então você tem que trocar o projetor e a tela para que não haja distorção, né? Lógico que muitas pessoas não querem trocar a tela, então compra um projetor digital, pega o 16:9 lá e coloca no 4:3, né? Ele não vai preencher a tela toda, vai ficar sobrando um pouquinho em cima e embaixo, porque como você está pegando um retângulo e colocando dentro de um quadrado, né? E você não quer que tenha distorção, vai ficar uma tarja branca em cima e embaixo, tá? Esse é o X da questão. Pessoal, agora falando na questão de telas, tá? O que é uma tela retrátil? Tela retrátil, por definição, é aquela tela que você puxa com a mão, né? Você puxa ela, dá um toquinho nela com a mão e para, né? E na hora que você vai subir essa tela, você dá um toquinho para destravar ela e vai acompanhando com a mão ou com um pedaço de ferro, com uma cordinha, até a moldura dela. Você não pode deixar ela subir sozinha por causa da pressão do sistema dela, senão você estoura, né? Tela elétrica é a tela que você liga na tomada, ela embute, ela tem um motor dentro dela, seja 110 ou 220, e essa tela entra para dentro dessa moldura dela, que é as telas que geralmente a gente instala hoje em sala de home theater embutida no forro de gesso, né? Com a sua respectiva moldura. Quando você vai comprar uma tela elétrica, você tem que, para ser embutida no forro de gesso, o ideal é que você compre a moldura também. O que é a moldura? É aquela que faz o acabamento no forro de gesso, que deixa só um rasguinho para a tela descer. A gente chama de moldura de forro de gesso, moldura de tela, né? A linguagem que a gente usa. E tem a tela com tripé, que é aquela que vem no padrão de 1,5 por 1,5, 80 por 1,80, 2 por 2, e ela vem com um tripézinho dela ali para você poder fazer evento, né? Ou botar num lugar e desmontar e levar embora. Existem dois modelos de tela com tripé. Aquela com tripé vem fixo na tela, você não consegue tirar. E a tela que você possa, ela vem uma tela mapa nela e 2 tripés, você encaixa essa tela nela, tá? Lembrando que essa tela mapa, gente, é aquela que é só um tecido, tá? Eu particularmente, eu acho que essa tela ela é um quebra-galho, é interessante, que é melhor você ter uma tela mapa do que você projetar na parede, por exemplo, né? Muito mais interessante você ter uma tela mapa do que projetar na parede. Lembrando que se você projetar na parede, seja ela com essa tinta especial que eles estão falando aí, com pintura, você perde 30% de qualidade de imagem do projetor. Então eu acho que não vale a pena, pessoal. É uma coisa que vocês têm que pensar aí, tá? Você vai montar uma sala de cinema, tem que colocar uma tela mesmo, né? Para você aproveitar o contraste, não deixar que o brilho do projetor bate nessa parede de volta, né? Mesmo usando a tal da tinta especial e que eles estão vendendo aí no mercado e película, tá, gente? Aquilo ali é uma solução paliativa, melhora, mas não é o ideal ainda, tá? E quando você projeta na parede, você pega um filme igual O Senhor dos Anéis aí, ou Hobbit, que tem quase 4 horas de filme, imagina um brilho num projetor de 3.000 lumens batendo nessa parede e voltando nos seus olhos. Chegou com meia hora ali, você já está com os olhos parecendo que tem areia, né? Você começa a fazer assim, começa a arder, né? Exatamente por isso. Porque o ajuste do brilho já começa a ficar pesado demais, porque a tela não está absorvendo o brilho, né? Você está projetando na parede. Essa é a função da tela. Absorver o brilho e melhorar o contraste. Por isso que é importante você ter uma tela, seja ela elétrica, retrátil, com tripé, tela mapa. E uma tela que poucas pessoas conhecem, que são duas, que são as telas com estrutura de alumínio, que foi feito mais pessoal de evento. Eu vou colocar umas fotos aí para vocês aí agora, de tipos de tela, inclusive da tela inflável também, tá, gente? Tem uma tela hoje que você compra que ela é igual um balão que o pessoal usa para evento. Ela vem num saco, você liga uma bombinha nela na tomada, ela enche aquele balão, que é uma tela, com uma película específica de matte white, que é um material feito na tela de projeção, não é o vinil, tá? É o matte white, que é o tecido branco. Aí tem ele de 1.0, 2.0, que você vai melhorando o contraste. E tem as cores também do tecido, que ele varia também para o grafite, para o cinza, né? Mas essas telas que tem um tecido cinza, gente, é para projetores de baixo contraste,
tá? O pessoal tem mania de querer comprar projetor de HD aí, Full HD, com contraste de 70 mil por 1 milhão por 1 e colocar uma tela com fundo cinza para poder melhorar o contraste. Não tem necessidade. Essa tela ela foi projetada para projetores que tenham baixo contraste, tá? É para poder melhorar isso aí, compensar isso, tá? Isso é o ideal desse projeto. Então tá, eu vou postar aí para vocês aí agora algumas fotos com o nome de cada uma das telas aqui que a gente está falando, que é a tela retrátil, a tela elétrica com controle sem fio, a tela com tripé, a tela com estrutura de alumínio e a tela mapa. E tem a tela inflável também, que é nova aí no mercado e que poucas pessoas conhecem, que é mais para evento, tá? Vamos supor que você tem um sítio, ou então esse pessoal que mexe com evento aí para banda, para show, etc, pode montar como se fosse um balão. Eu vou colocar aí as imagens aí para vocês poderem conhecer também. E lembrando que o material que é feito essa tela, pessoal, é o Matte White, que é o melhor material que tem, ó, o material adequado para se fazer uma projeção, tá? Onde vai melhorar o seu contraste e ter uma boa imagem aí que não vai deixar o brilho do projetor quando bate nessa tela voltar, para não ter aquela sensação de areia nos olhos. Então, pessoal, vou colocar todas as imagens aí para você, botar tela por tela, lembrando, só frisando aqui para você, o material ideal é o Matte White, tá? Tela com tecido cinza ou grafite é para projetores de baixo contraste, tá? E tomar muito cuidado com a questão do padrão da tela, se ela é 16:9 ou 4:3. 16:9 é o padrão digital e o 4:3 é o padrão analógico. Se você tiver um projeto, por exemplo, que você tem uma sala de projeção com projetor analógico, tá? E quer colocar uma tela digital, você pode fazer isso também, ou o contrário também. Só que lembra que vai existir uma distorção, né? Se você tentar enquadrar certinho lá dentro para preencher a tela toda, você vai ter distorção. Então o ideal é que você siga sempre o projeto. Se você tem um projetor digital, usa a tela para projetor digital. Se você tem um projetor analógico, usa, aí que vem um X da questão, usa para a tela digital também. Hoje eu estou falando isso, tá? Por que isso? Porque se futuramente você for trocar esse projetor analógico, você já tem uma tela no padrão digital. E na hora que você pegar o padrão 4:3 e colocar dentro de 16:9, o que vai acontecer? Esse é o padrão 4:3 e esse é o padrão 16:9. Então você vai colocar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai achatar em cima e puxar na lateral. Vai ficar distorcido? Vai. Mas é melhor do que quando você for trocar seu projetor, depois você perca a sua tela. Então, mesmo você montando uma sala com padrão analógico, tenta colocar a tela no padrão 16:9 digital. E se depois você tiver que mudar o projetor, você não tem que mudar a tela, né? É uma questão até de investimento, tá bom? Vou colocar a imagem para vocês aí, com as fotos, explicando um pouquinho mais do tipo de tela, mostrando para vocês esse tipo de tela. Pessoal, só um complemento aí que eu esqueci de falar para vocês, é a questão das telas tensionada, né? Que existe ela tensionada na retrátil e na elétrica. O que é o tensionamento? São as telas que elas têm um tirante nas laterais dela que puxa o tecido tanto na horizontal quanto na vertical. Para que existe isso? E qual a vantagem de se ter o tensionamento? A tela tendo tensionamento, ela não tem aquele problema de dar orelhas na lateral dela. Porque se você ficar botando tela em ambientes que tem uma diferença de temperatura muito grande, porque tem ar-condicionado, o clima ali muda muito, aliás, a temperatura ali muda muito, né? Às vezes está numa temperatura de 25 graus Celsius, sobe para 32, né? Porque o ar-condicionado às vezes não está ligado. Pode dar um choque térmico nessa tela e ela começa a dar aquelas orelhas na lateral. Então as telas que têm um tensionamento, seja ela retrátil ou elétrica, ela não tem um problema, porque tem duas cordinhas ali na lateral dela que puxam ela na horizontal e na vertical, né, deixando que o tecido fica 100% esticado. Então, só acrescentando essa informação aí, que na hora que eu for assistir o vídeo aí, eu vi que eu não tinha falado sobre a tela tensionada, e ela hoje é a melhor tela para se fazer sala de home theater e auditório hoje, tá, gente? Para que você não tenha problema no futuro de que tem aquelas orelhas, porque aquelas orelhas realmente, mesmo você usando material qualificado de tela,
esse choque térmico que se dá nessa tela mesmo, dá umas orelhas e aquilo incomoda mesmo, distorce até um pouco a imagem. Então o ideal é que você use sempre tela tensionada para a sala de home theater e auditório, tá bom? Só acrescentando essa informação aí para vocês.